Bem-vindo a mais um programa Está Escrito. Você gostaria de conhecer um pouco mais da Palavra de Deus? Pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas. Ouça agora um pequeno trecho desse estudo bíblico apresentado por Cid Moreira. Tiago, capítulo 1, verso 22, afirma que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo deste livro maravilhoso. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você. Ele é totalmente grátis. Basta acessar o blog novotempo.com/está escrito. Logo na primeira página você vai ver um ícone com a mesma ilustração do curso bíblico. É só clicar ali e preencher o seu cadastro. Você vai receber em sua casa sem nenhuma despesa. Você pode também baixar os áudios em MP3 em nosso blog. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Mas não se esqueça de informar os seus dados completos, nome e endereço com CEP. Entre em contato conosco, estamos esperando por você. Ele pregou na porta de fábricas, lutou por salários justos, combateu o uso de bebida alcoólica e do tabaco. O seu nome? John Wesley. Você assiste ao DVD com a série O que eu gosto nos. E no programa de hoje, o pastor Ivan Saraiva apresenta o que ele mais admira nos metodistas. Fique conosco, o Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série O que eu gosto nos. Hoje com o tema O que eu gosto nos metodistas. Olá, querido amigo do Está Escrito. Espero que você esteja gostando desse DVD. E nesse momento quero falar a respeito daquilo que eu gosto nos metodistas. Mas antes, precisamos contextualizar para entendermos a origem dessa importante denominação cristã. Foi em 1534 que a Igreja da Inglaterra se separou oficialmente da Igreja de Roma. O rei da Inglaterra, Henrique VIII, que era defensor inclusive do catolicismo, chegando inclusive a queimar publicamente os escritos de Lutero, entrou em conflito com o Papa Clemente VII, porque o líder religioso não quis anular o casamento de Henrique VIII com a sua esposa Catarina de Aragão. O monarca inglês queria um filho e, como sua esposa Catarina não conseguia lhe dar um herdeiro, ele queria cancelar o seu casamento e contrair novas núpcias com outra mulher, uma mulher chamada Ana Bolena. Mas o Papa foi enfático com o que está escrito na Bíblia em Mateus 19, verso 6. Aqui diz assim: portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Diante da negativa do Papa, o rei rompeu o relacionamento com Roma e resolveu confiscar todos os bens da Igreja Católica que tinha ali na Inglaterra. E assim surgiu a Igreja Anglicana, independente de Roma, mas teologicamente as doutrinas eram praticamente iguais às doutrinas da Igreja Católica. Porém, com a passagem dos anos, a Igreja Anglicana foi cada vez mais fazendo mudanças estruturais em sua doutrina e acabou se tornando bem diferente da Igreja Católica. Por exemplo, para os católicos, o Papa, você sabe, é a autoridade máxima da Igreja e o representante de Cristo na Terra. Para os anglicanos, o arcebispo da Cantuária é o líder da Igreja. Para os anglicanos, não existem santos. Deus é acessível a todos conforme o que a Bíblia revela em 1 Timóteo 2,5, que diz: porque há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o justo. A Igreja Anglicana começa a tomar posições bem diferentes da Igreja de Roma.
Uma outra doutrina que logo foi mudada foi de que os ministros da igreja anglicana poderiam se casar. Mas agora eu quero deixar a igreja anglicana um pouquinho de lado e falar da denominação que hoje estamos conversando. Uma igreja muito especial que muito contribuiu para resgatar outras verdades esquecidas do cristianismo. Estou me referindo, você já sabe, à Igreja Metodistas e a relação dela com o anglicanismo. Bem, o fundador da Igreja Metodista, você sabe, foi John Wesley. Wesley foi um dos 19 filhos do casal Samuel e Susana Wesley. Seu pai foi ministro anglicano, de maneira que o anglicanismo foi a base para o metodismo. Devido às atividades pastorais que impediam o reverendo Samuel Wesley de dar a devida assistência à sua família, sua esposa Susana assumiu a administração financeira da família e a educação dos filhos. Assim, ela ensinou todos a ler usando a Bíblia, disciplinava com rigidez os filhos, eles tinham um horário para cada atividade e ela tinha reservado um tempo de encontro com cada filho para conversar, estudar e orar. Quando Wesley tinha 5 anos, ocorreu um incêndio na casa pastoral e ele ficou no andar de cima, preso, só sendo salvo porque foi jogado da janela para os braços de uma pessoa. A partir daí, sua mãe Susana referia-se a John Wesley como um tição arrancado do fogo e disse que Deus tinha um plano para aquele menino. John Wesley frequentou a Universidade de Oxford para melhor se preparar para o ministério na igreja anglicana. Ali Wesley e seu irmão Charles Wesley, que também era teólogo e além de teólogo músico, eles se juntaram a um grupo de jovens que estudavam a Bíblia, um grupo pequeno chamado o Clube dos Santos. Bem, esse nome não foi inventado por John Wesley, mas era como os alunos o chamavam. Mas depois, observando que os membros desse grupo tinham horários e tarefas para tudo que faziam, os taxaram de metodistas. Os membros dessa sociedade se comprometiam a levar uma vida santa, a praticar a Santa Ceia e participar dela uma vez por semana, jejuar às quartas e sextas-feiras, orar fielmente e a passar 3 horas reunidos a cada tarde estudando a Bíblia e outros livros cristãos. Eles também visitavam regularmente todos os presídios da cidade. Eles iam visitando um a um e buscando uma comunhão cada vez maior com o Senhor Jesus. Por ser o único ministro ordenado dentre os membros, John Wesley se tornou o líder do grupo conhecido como Metodistas. Sabe, existem muitas coisas que eu gosto dos meus amigos e irmãos metodistas. Como Wesley dizia, sua única fonte de autoridade para pregar era a ordem de Cristo Jesus em Mateus 28:19, que diz: Ide, você se lembra, portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O movimento metodista surgiu porque um grupo de jovens começaram a estudar a Bíblia e a partir daí foram chamados por Deus para resgatar verdades negligenciadas como o crescimento na graça, a santificação e a santidade como um estilo de vida. Wesley enfatizou que os cristãos produzirão o fruto da obediência como resultado do seu relacionamento com Jesus. E isso está em perfeita harmonia com o que diz a palavra de Deus. Acompanhe comigo, está escrito no livro de João, no capítulo 15, no verso 5. João 15, verso 5, nós lemos: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Os convertidos se amontoavam nas reuniões dos irmãos Wesley. Enquanto John Wesley pregava, seu irmão cantava. Ele tentou manter seu envolvimento dentro da igreja anglicana e o seu movimento também, o movimento daqueles jovens, mas muitos dos seus ouvintes não eram batizados na igreja anglicana. Por isso, Wesley os organizou em sociedades para prover o cuidado espiritual. Mesmo assim, ele insistia que eles assistissem aos cultos regulares na igreja da Inglaterra. E apesar da lealdade de Wesley, as autoridades civis e religiosas, os líderes da igreja anglicana rejeitaram seu ministério, cassaram sua licença para pregar, mas o seu ministério, você sabe, continuou. Como não havia oportunidades para pregar na igreja, Wesley pregava em todos os lugares, nas praças, nos salões, nas escolas, universidades, nas portas das fábricas.
Foi aí que se tornou conhecido a sua célebre frase: "O mundo é a minha paróquia". Ele gostava de pregar ao ar livre e principalmente pela manhã. Fez isso enquanto a sua saúde lhe permitiu. John Wesley foi certamente o pregador que mais contextualizou a sua mensagem. Por isso foi considerado por alguns como um revolucionário. Ele lutava, dentre outras coisas, por salários justos, por ambientes saudáveis nas indústrias, pregava contra as guerras, contra a produção do tabaco, de bebidas alcoólicas, contra a exploração da mão de obra, contra o abuso da mão de obra infantil das mulheres e era contra a escravidão. Calcula-se que John Wesley viajou a cavalo 400 mil quilômetros ao longo de seu ministério. Durante mais de meio século, ele pregou em média 15 sermões por semana, o que dá algo em torno de 4.000 sermões durante todo o seu ministério. John Wesley faleceu numa terça-feira, em 2 de março de 1791, aos 88 anos. Quando John Wesley morreu, existiam 77 mil metodistas e 460 casas de pregação na Inglaterra. O seu alvo foi espalhar a Bíblia e reformar a vida dos crentes. Ao redor do seu leito, havia membros da igreja, amigos e familiares. E bem do lado, no quarto ao lado, estava o cantinho de oração de Wesley. Em frente à janela, uma mesa, um banco para ajoelhar-se e sobre a mesa apenas duas coisas, a Bíblia de Wesley e uma vela. Todas as manhãs, às 4 horas da manhã, Wesley entrava nesse quartinho para ajoelhar-se e falar com Deus. Percebe? Consegue perceber por que eu gosto tanto dos metodistas? Veja, Deus chamou Lutero e Calvino para proclamar o perdão. Depois ele trouxe Wesley para declarar o viver puro e crescimento de cada cristão. Todos eles trouxeram de volta verdades vitais que tinham sido negligenciadas pelos cristãos. John Wesley não afirmou que ele possuía toda a luz. Ele sabia que com o passar do tempo, novas verdades se revelariam da palavra de Deus. Fica aqui a nossa gratidão aos nossos irmãos metodistas. O cristianismo deve muito aos metodistas. Eu acho que aqui você percebeu o que está acontecendo. Ao longo dos séculos, o Espírito Santo foi usando pessoas que estudavam a Bíblia e revelando as suas verdades da palavra de Deus. Nenhum reformador foi completo em sua mensagem, mas o agrupamento de suas mensagens foi formando aos poucos o remanescente do povo de Deus. Você já imaginou uma igreja que tivesse a devoção e a reverência dos católicos, que estivesse disposta a fazer uma reforma baseada apenas na Bíblia como os luteranos, que defendesse a liberdade religiosa como os batistas fazem e que estudasse sistematicamente a Bíblia e buscasse a santidade como os metodistas? Essa não seria uma igreja que valeria a pena frequentar? Tenho certeza que sim. E quero aqui destacar um vínculo que une a Igreja Metodista à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Falando de sua conversão, Ellen White, uma das fundadoras do movimento adventista, deixou bem claro: em 1840, eu e meus pais participamos de uma convenção da Igreja Metodista em Boston, no Maine, e ali aos 12 anos entreguei meu coração a Jesus. Em 1842, aos 14 anos, pedi para ser batizada e no dia 26 de junho de 1842 fui batizada por imersão. No mesmo dia, então, fui aceita como membro da Igreja Metodista. Essa também é uma razão para eu gostar dos metodistas, porque de alguma maneira nós adventistas temos muita coisa em comum com eles. Quando eu e você colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, muitas coisas mudam. Eu fico imaginando John Wesley. Ele foi salvo de um incêndio na casa pastoral. Um menino que poderia ser como os demais irmãos. No entanto, dedicou-se ao Senhor Jesus. Entregou seus pensamentos, entregou sua vida e se dedicou muito à arte da pregação. Ele usou a pregação como um instrumento de salvação para milhares e milhares de pessoas. Ele fundou a Igreja Metodista e antes de morrer já havia levado esse evangelho a centenas de milhares de pessoas, fazendo 77 mil novos conversos agora para essa igreja que surgia com força, o metodismo. Sabe
quando nós olhamos para essa igreja, nós nos lembramos que eles também possuíam métodos para estudar a palavra de Deus. Isso deveria acontecer comigo e com você. Existem muitos métodos, você pode ler um capítulo da Bíblia por dia, você pode começar com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento, não importa. Mas o exemplo deles deveria ficar no meu coração e no seu coração. Estude a Bíblia de maneira metódica. Faça isso e você vai conseguir examinar com inteireza a palavra de Deus. O quarteto Arautos do Rei irá cantar agora. E eles vão falar uma mensagem daquilo que o mundo precisa. Você sabe, eu e você vivemos nos dias finais. Jesus logo vai retornar. Cada denominação religiosa foi trazendo uma nova verdade. E no meio do caos, do ódio e do mal, Deus precisa procurar um povo santo. E o povo de Deus pertence a todas as denominações religiosas. São os sinceros, os puros, os verdadeiros, aqueles que vivem e praticam a luz que receberam. O mundo, você sabe, não tem tempo de orar, não tem tempo de nada. Mas eu e você precisamos nos tornar fiéis à nossa consciência. Assim como a bússola é o polo, devemos ser sinceros e humildes. Com fé e coragem, resgatar todas as verdades da palavra do Senhor. Enquanto o hino estiver sendo cantado, você tem uma oportunidade. A oportunidade de clamar a Deus dizendo: Senhor, assim como gradativamente as verdades da Tua palavra foram sendo restauradas durante os séculos, restaure a verdade na minha vida. Se eu estou fazendo alguma coisa que eu não deveria, ou se eu não estou cumprindo algo que eu deveria, por favor, me mostre e eu assim o farei. Enquanto o quarteto cantar, tome a sua decisão. Nos dias finais, Jesus logo vai retornar. Em meio ao caos, ao ódio e o mal, Deus precisa ver em nós um povo santo. Em meio à descrença total, em meio ao ódio mortal, Deus precisa ter, Deus precisa ver servos fiéis e leais. Corremos demais sem parar, não há nem mais tempo de orar. A vida sem Deus, vazia e fugaz, nos afasta mais e mais do que é certo. Verdade e erro já estão tão perto, tão sem distinção. Deus precisa ter, Deus precisa ver homens de retidão. Homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo próprio nome, de consciência fiel ao dever, como a bússola o é ao polo. Homens sinceros e humildes, homens de fé e coragem, que sejam firmes no que é reto, ainda que